céus com amor. Justiça e poder eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor. Justiça e poder eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar essa manhã as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que nos assistem aqui. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro e nós temos como propósito conhecer mais a Deus através da Bíblia e também não somente isso, mas estabelecer um relacionamento forte uns com os outros, um relacionamento de família que justamente nos ajude na nossa caminhada espiritual. Além de nossa reunião que fazemos aqui, que nesse momento estamos fazendo de forma virtual, nós também temos as nossas igrejas em casa, né, que são as nossas igrejas espalhadas nos bairros. Então eu faço parte da igreja em casa de Niterói. Eu vou mostrar aqui a fotinha de uma de nossas reuniões virtuais. E aí, se você tem interesse em conhecer mais, em ter esse momento mais íntimo como família, para poder aprender mais e falar do seu coração e poder estudar a Bíblia. Então se inscreve aqui embaixo, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, deixa uma mensagem aqui que entraremos em contato com você. Sabe, para terminar esse bem-vindo, eu gostaria de falar de um presente que recebemos de Deus no ano de 2020. Então Deus tem trazido uma linda família, a família do Flávio e da Débora e suas duas filhas, que tem vindo para agora congregar conosco no Rio de Janeiro e aqui na igreja de Niterói. Então eu gostaria de apresentá-los para vocês. Bom dia, igreja. Eu sou o Flávio, essa é minha esposa Débora, minha filha Natália e a Ana Clara. Nós fizemos parte da igreja em São Paulo por um bom tempo, fizemos parte da igreja em Brasília e agora estamos muito felizes de poder fazer parte da igreja aqui no Rio, em Niterói. Eu quero compartilhar com vocês uma escritura, fica lá em Efésios 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Essa escritura ela me encoraja bastante, porque eu sei que quando a gente está próximo e juntos, a gente tem mais de Cristo, né? Ainda que nesse período a gente tenha que buscar meios alternativos, mas a gente cresce e aprende mais de Deus uns com os outros. Por isso que eu quero agradecer à igreja por ter recebido a gente com tanto amor e poder fazer parte dessa família. A minha esposa vai fazer uma oração para nós. Deus querido, obrigada pela oportunidade incrível, Pai, estarmos nessa cidade linda. Pai, obrigada pela família física que o Senhor me deu, meu marido e as nossas filhas. Pai, muito obrigada por fazermos parte, Pai, da sua igreja. Deus, sempre tive tanta vontade de fazer parte da igreja de Cristo aqui do Rio de Janeiro. E o Senhor realizou os nossos sonhos. Pai, muito obrigada. Use muito as nossas vidas, por favor, Pai, tanto na igreja como nessa cidade. E muito obrigada pelo privilégio de fazer parte de tudo que vem do Senhor, Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Olá, bom dia. Meu nome é Cida. Estou aqui no nome do Ministério das Mulheres para fazer um convite para cada um de vocês para estar conosco nessa terça-feira, na nossa live, com o tema A Minha Jornada com Deus. Será às 19 horas e é para todos,
tá? Nossa live essa terça-feira será para todos que puderem estar conosco. Teremos testemunho de pessoas que vão poder relatar como foi a caminhada e como está sendo a jornada delas com Deus. Será um casal da Igreja Sul-Fluminense e uma irmã nossa da Igreja da Tijuca. Conto com vocês para que juntos podemos avaliar como anda a minha jornada com Deus. Beijo e até lá. Tchau. Você, mulher, está convidada a conectar. No dia 21 de novembro, isso mesmo, dia 21 de novembro, este mês que nós estamos agora, as mulheres dos países que falam português vão estar juntas no encontro virtual chamado Conexões. Mulheres de todas as idades, classes sociais e raças vão se unir para aprofundar nossas conexões com Deus através de Cristo e do Espírito Santo da Bíblia. Esse encontro está a ser criado especialmente com todo amor, com todo carinho, para você que é mulher universitária, jovem, mãe, filha, amiga, esposa, solteira, avó, mana, senhora, não importa o teu estado, esse encontro está a ser criado especialmente para você. Vamos orar, cantar, ouvir, aprender, vamos nos conectar. Minha amiga, minha irmã, não perca tempo. Faça a tua inscrição hoje. Então logo você termina de ver esse vídeo, vai lá fazer a tua inscrição. Vais participar, não vais? Eu vou, com certeza. Eu vou. Eu também. Ladies, eu vou. Eu vou. Eu também vou. Eu vou. Eu vou. Acreditem, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu também. Eu vou. Eu vou. Bom dia, igreja. Meu nome é Lucimar, estou aqui em nome da Força Tarefa para fazer um agradecimento a toda a igreja, a cada discípulo, pelas orações que vocês têm feito em união com a Força Tarefa, nas orações em conjunto, as orações nas igrejas em casa, agradecer pela participação no jejum. E em relação ao jejum que eu queria dar um recado. Nós vamos interromper nesse momento o jejum. Esta semana foi o último da série que começou em maio. Vamos dar um tempo e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para exaltar o nome de Deus, agradecer a Deus, porque Ele tem nos protegido, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem aceitado nesse pequeno sacrifício, essa pequena manifestação de submissão a Ele, de submissão aos seus mandamentos. Então, nós não tivemos nenhum óbito, nós tivemos alguns casos de Covid, mas não de gravidade extrema, todos se recuperaram, vários amigos de membros da igreja que pediram oração foram atendidos, as necessidades da comunidade foram também atendidas. Então, nós queremos muito agradecer e dizer que a Força Tarefa continua em andamento, o Ministério de Oração não para. Todos os dias nós temos um grupinho de pessoas orando pelos pedidos que nos chegam. E esse pedido pode chegar através de diferentes formas. Uma delas está aqui no canal. Tem um link no canal da igreja que você pode deixar seu pedido de oração ou seu agradecimento por uma oração atendida. E eu queria também aproveitar este momento para orarmos, e levarmos a Deus a nossa gratidão. Vamos orar? Amado Deus, queremos neste momento agradecer ao Senhor profundamente por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, por acalmar as nossas ansiedades, os nossos medos, por curar, Deus, nossos irmãos e irmãs, por proteger nossos familiares da Covid. Deus, queremos
imensamente manifestar, Deus, a nossa confiança no Senhor e queremos imitar Jesus, continuar em oração, né? Em Hebreus 5 diz que Jesus, enquanto esteve vivo nessa terra, ele orava e suplicava ao Senhor em alta voz e com lágrimas. Eu suplicava ao Deus de sua salvação com reverente submissão, Deus. Então, queremos orar por reverente submissão ao Senhor, Deus, por fé, por completa confiança, que continuemos em união cada vez mais, né, como igreja, levando ao Senhor todos os nossos anseios, Deus, toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria de ter o Senhor como o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas. Queremos também orar pelos enfermos nesse momento, pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Queremos orar, Deus, pela política pública no Brasil, pelas vacinas, agradecidos pelas novidades, as boas novidades em relação às vacinas que estão saindo aí na mídia, Deus, e pedir que o Senhor cuide, Pai, das nossas autoridades, levando maior consciência, maior responsabilidade com a saúde pública, Deus. Oramos pelo Ministério da Saúde, oramos por todas essas circunstâncias, Deus, em torno da pandemia, que precisam tanto, Deus, da Tua ajuda e da Sua mão, Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Olá, amigos, como é que vocês estão? Vamos falar de vocês. Eu sei que no momento é difícil, nós estamos passando, certo? Muitas incertezas que nós estamos vivendo nos dias atuais, um novo normal, né? E hoje nós vamos ter um nosso momento que tem muito a ver com o que nós estamos passando, né? Vamos fazer nossas ofertas, gratidão ao Senhor, adorando ao Senhor com nossas posses, com os nossos bens, com tudo que nós temos de valor, né? Ao Senhor. Hoje nós vivemos momentos de incertezas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que fala justamente sobre isso. Essas incertezas geram medo, receios nos nossos corações, receios de o que vai ser o dia da manhã, como é que vai ser o depois, né? Se teremos emprego, se continuaremos a trabalhar, se haverá novos empregos, se haverá um novo sustento, mas eu tenho uma palavra para você, uma palavra forte no teu coração, uma palavra viva. A palavra de Deus que diz assim: não temas, ok? Lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 13, diz assim: não se preocupe, ou não temas, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor Deus de Israel, disse: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Temos que confiar nas promessas de Deus, que Deus está no controle, que a nossa dependência é dele, exclusivamente dele. Não temas, não tenha medo, não se preocupe, confie no Senhor. Amém? Gostaria de orar, fazer uma breve oração. E assim, quando terminarmos, não se preocupe. Se você quiser contribuir, ofertar, aparecerá os dados da conta bancária da igreja, para você ajudar a contribuir com o Senhor. Faz um primeiro bolinho para o Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui para contribuir, para ofertar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu confio no que o Senhor tem para nós, nas suas promessas, no seu cuidado, no seu zelo por cada um de nós. Deus, abençoa toda a tua igreja, abençoa as famílias, abençoa aqueles que estão provendo os meios para os seus lares, aqueles que não têm emprego, o Senhor venha abrir portas de emprego, o Senhor venha dar sustento para eles. Pai, eu te peço com fé, aumenta a nossa fé, para que a gente possa confiar mais no Senhor. Nesses momentos difíceis, como vivia aquela mulher, o Senhor também deu sustento, deu meios, o Senhor a ajudou. Naquele momento, tudo era anormal para a vida dela. Ela esperava morrer, mas o Senhor trouxe vida e sustento. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor.
me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Força, minha força, força, minha força. Tu me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque algo muito era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Bom dia igreja, bom dia amigos, amigas que estão aqui nessa transmissão conosco hoje pela manhã, nesse domingo. Que prazer e que privilégio é para mim poder estar novamente aqui, tendo essa oportunidade de pregar a palavra de Deus, na verdade de continuar, né, essa nova série que temos apresentado sobre a história que mudou o mundo. Domingo passado falamos sobre o autor e o destinatário da Carta de Atos, que é a carta que nós temos escolhido para apresentar à igreja, os 2 primeiros capítulos desse livro. Falamos sobre as testemunhas do reino de Deus, sobre os homens e as mulheres que foram mártires, né? Desse chamado a sofrermos, a pagarmos o preço que for necessário para testemunharmos a palavra de Deus, independente das circunstâncias que nós atravessamos. Falamos sobre a ascensão de Jesus, sobre o fato de que Jesus, sim, ele subiu aos céus, mas ele continuava e continua ao lado dos discípulos para todos sempre e até o dia que ele voltar, trazendo coragem para que
nós possamos continuar firmes e comprometidos com o anúncio corajoso da sua mensagem. E falamos também sobre o poder que nos ajuda a seguir em frente, o poder do Espírito Santo, a promessa que Jesus deu aos apóstolos antes que eles ascendessem, como lemos em Atos capítulo 1, domingo passado. Então, hoje eu não podia dar continuidade a essa mensagem sem falar do protagonista dessa história que mudou o mundo. Se você percorrer o livro de Atos, e eu espero que você esteja folheando ele, lendo ele, você vai concluir, assim como eu, que o personagem principal desse livro é ou foi o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos o que é um protagonista, né? O protagonista é o personagem mais importante. É assim no filme, né? Todo filme tem um protagonista, as novelas têm os seus protagonistas, os times de futebol têm os seus protagonistas, tem aquele personagem, aquele homem ou aquela mulher que a trama gira toda em torno dele, né? Ou em torno dela. No livro de Atos, o personagem principal, o protagonista, é o Espírito Santo de Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje. O protagonista da história que mudou o mundo. Sabe, quando nós concebemos Deus como um ser eterno, onipresente, onipotente, talvez a gente tenha a tendência, em relação aos atributos de Deus, de concebê-los apenas como Deus, Pai. Mas o ensinamento bíblico sobre a Trindade nos diz que os atributos de Deus valem para as três pessoas da Trindade, que são Deus, Jesus e o Espírito Santo, pois cada uma delas é plenamente Deus. Assim, Deus, o Filho e o Espírito Santo são eternos, são onipresentes, são oniscientes, são onipotentes, são infinitamente sábios, infinitamente santos, infinitamente amorosos. Todos os atributos de Deus são também do Filho, do seu Filho Jesus Cristo, como do seu Espírito Santo. Deus existe nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, ele é um só Deus. Sabe, a revelação mais completa, na minha opinião, da Trindade, que está no Novo Testamento, nesse texto que nós vamos ler, que Lucas escreveu no seu primeiro livro para Teófilo, no capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nessa passagem aqui que Lucas narra, João Batista estava batizando as pessoas. E Jesus aqui também é batizado. E nós vemos aqui os três membros da Trindade realizando três ações diferentes. Deus, o Pai, fala do céu. O Filho, Jesus Cristo, é batizado nas águas. Depois se ouve a voz de Deus vinda do céu. E o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus, dando a ele poder para começar o seu ministério. Em Mateus 28, versículo 19, nós vemos algo também que mostra as três pessoas da Trindade agindo no mesmo momento. Mateus 28, versículo 19, fala: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui foi uma declaração de Jesus, a última declaração de Jesus para os apóstolos, e aí ele ascendeu.
dando um comando para que eles fossem a todos os lugares do mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os próprios nomes, Pai e Filho, que são baseados na família, a mais comum das instituições humanas, indicam com muita força a distinção entre o Pai e o Filho, da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. E se o Espírito Santo é inserido aqui, nessa mesma frase e no mesmo nível das outras duas pessoas, porque Mateus está falando para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é difícil para mim evitar a conclusão de que o Espírito Santo também é tido como pessoa e que ele tem uma posição igual ao Pai e ao Filho. Em 2 Coríntios 13, versículo 13, Paulo vai falar: todos os santos lhes enviam saudações, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em Efésios 4, versículo 4, ele fala: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo era trinitário, ele acreditava na Trindade e ele compartilhava a Trindade. Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 1, ele fala no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. O apóstolo Pedro aqui também está falando das três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Ele fala de Jesus, ele fala de Deus o Pai e ele fala da obra santificadora do Espírito Santo na vida dos seus ouvintes. Deus é três pessoas. O fato de Deus ser três pessoas significa que o Pai não é o Filho. São pessoas distintas. Significam que também o Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. E significa que o Filho não é o Espírito Santo, pois são pessoas distintas. Alguém já questionou se o Espírito Santo é de fato uma pessoa distinta, e não simplesmente o poder ou a força de Deus em ação no mundo. Mas há evidências no Novo Testamento que são bem claras e fortes contra esse argumento. Os próprios versículos acima que lemos, de 1 de Pedro, de 2 de Coríntios, de Efésios 4, de Lucas 3, mostram que o Espírito é revelado aqui em plena coordenação com relação ao Pai e ao Filho. E como o Pai e o Filho são ambos pessoas, a expressão coordenada indica fortemente que o Espírito Santo também é uma pessoa. Há trechos que encontramos na Bíblia onde é usado o pronome masculino ele, para se referir ao Espírito Santo. Por exemplo, em João, capítulo 15, versículo 26, o apóstolo João vai falar: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ele testemunhará. No capítulo 16, versículo 13, João continua: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Então a gente vê aqui João usando o pronome ele para se referir ao Espírito Santo. É impressionante como a Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele, Jesus e Deus são três pessoas distintas, mas uma pessoa só. Deus é um só, manifesto em Jesus,
no Espírito e nele mesmo. Sabe, várias atividades pessoais são atribuídas ao Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo dá testemunho, o Espírito Santo intercede, ora em nome dos outros, o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, conhece os pensamentos de Deus. Vamos ler esse texto em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai falar no versículo 10, todavia, como está escrito, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo conhece as coisas de Deus. O Espírito Santo decide conceder dons a uns e não a outros. E outros dons a outros. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo se entristece diante do pecado. Por fim, se o Espírito Santo é interpretado meramente como o poder de Deus e não como uma pessoa distinta da Trindade, várias passagens bíblicas não fazem o maior sentido, pois nelas se mencionam o Espírito Santo quanto o seu poder e o poder de Deus. Além do fato de serem três pessoas distintas, as Escrituras também dão farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Deus Pai é plenamente Deus. O Filho, Jesus Cristo, é plenamente Deus. E o Espírito Santo é também plenamente Deus. Uma vez que nós passamos a entender que Deus Pai e Deus Filho são plenamente Deus, então as expressões da Trindade em Mateus 28, em Lucas capítulo 3, se revestem de suma importância para a doutrina do Espírito Santo, pois mostram que o Espírito Santo está classificado no mesmo nível do Pai e do Filho. Nós não vamos ler, mas em Atos capítulo 5, Pedro, segundo as suas palavras, afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. No Salmo 139, Davi vai falar no versículo 7, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Essa passagem atribui a característica divina da onipresença ao Espírito Santo, algo que não se aplica a nenhuma das criaturas de Deus. Parece que Davi faz equivaler o Espírito Santo de Deus à presença de Deus, quando ele fala, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Ausentar-se do Espírito de Deus é a mesma coisa que ausentar-se da presença de Deus. Além disso, em João capítulo 3, versículo 5, João vai falar, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, João está falando aqui que o novo nascimento, que é a entrada do reino de Deus, está condicionada ao novo nascimento da água e do Espírito. O ato de dar novo nascimento a todo aquele que nasce de novo é obra do Espírito Santo de Deus. Mas o ato de dar nova vida espiritual às pessoas, quando se tornam cristãs, é algo que só Deus pode fazer. Então essa passagem dá a indicação que o Espírito Santo é plenamente Deus, porque ele tem essa divindade, essa característica divina de nos dar uma nova vida.
Quando nós falamos conjuntamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não estamos falando de um ser maior do que quando falamos somente do Pai, somente do Filho ou somente do Espírito Santo, porque o Pai é todo divino, o Filho também é todo um ser divino e o Espírito Santo também é todo o ser divino. Dizer que Deus é 3 pessoas e só há um Deus não é uma contradição. É algo que a gente não consegue compreender. É um mistério. É um paradoxo. Como uma pessoa pode ser 3 em 1, mas que não nos deve perturbar, porque os diferentes aspectos do mistério são claramente ensinados nas Escrituras. Mas nós somos criaturas finitas e não divindades. Então é natural que sempre vai haver confusão, dúvida, e nós não vamos compreender por completo essa ideia que a Bíblia nos transmite sobre a Trindade. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus na igreja e no mundo. No Antigo Testamento, a presença de Deus foi muitas vezes manifestada por sua glória e por suas revelações. Nos Evangelhos, Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens. Mas depois que Jesus ascendeu, depois que Jesus subiu aos céus, como vimos domingo passado, através de toda a era da igreja, o Espírito Santo foi e é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre os homens. Ele é o que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. E no Pentecostes, no início da nova criação em Cristo, é o Espírito Santo. No início da igreja, é o Espírito Santo que vem conceder poder. Como lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, semana passada. No Antigo Testamento, foi previsto que a presença do Espírito Santo traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Vamos ler uma passagem em Isaías capítulo 32, que nos fala isso, versículo 14. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma passagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Isaías está profetizando aqui séculos atrás, séculos antes de Jesus, o quanto o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, traria tantas bênçãos para o mundo, em especial para o povo de Deus. Mas a pergunta que eu me fiz é de que maneiras específicas o Espírito Santo traz essas bênçãos de Deus. Quais os aspectos da obra do Espírito Santo que nós podemos distinguir na Bíblia e que nos dão evidências da bênção e da presença de Deus? Sabe, o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo purifica, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo unifica. Mas é fato de que nenhuma dessas atividades do Espírito Santo devem ser supostas antecipadamente. Elas não acontecem automaticamente
no meio da igreja, do povo de Deus. Antes, o Espírito Santo reflete o prazer ou o desprazer de Deus com a fé e a obediência. O Espírito Santo reflete o prazer ou o desprazer de Deus com a incredulidade e a desobediência do seu povo. As obras do Espírito Santo não são automáticas na minha vida. O Espírito Santo dá evidência mais forte ou mais fraca da presença e da bênção de Deus, de acordo com a minha resposta a Ele. Hoje eu só tenho tempo para falar de um aspecto da obra do Espírito Santo, que é o aspecto que nós lemos em Atos capítulo 1, domingo passado, que o Espírito Santo traria poder para os apóstolos e os transformaria em testemunhas até os confins do mundo. O Espírito Santo dá poder. O Espírito Santo dá vida. Deus não deixou o seu povo sem auxílio. Ele enviou o Espírito Santo às suas vidas. O Espírito Santo é pessoal e é prático. O Espírito Santo traz mudanças, traz liberdade, traz orientação. O Espírito Santo é dado por Deus para nos mudar de dentro para fora. A modificação do comportamento não é suficiente. Essa é a luta que eu trago com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos de 13 anos, pré-adolescentes, gêmeos. E essa é a nossa luta. A gente tem regras aqui em casa, a gente tem alguns protocolos que precisam ser obedecidos, como tirar o lixo, como lavar a sua louça, como arrumar a sua cama. Mas a luta na criação deles, na educação deles, é que isso seja mais do que um comportamento externo, mas que eles se transformem por dentro, que eles entendam a importância de colaborar, a importância de ajudar, a importância de participar do trabalho, de organizar a casa e de ser família, onde cada um tem uma tarefa a ser feita. Cristianismo não é só o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Quando o interior está limpo, o exterior vai ficar limpo também. E eu acredito que esse momento de isolamento que nós estamos passando é um momento propício para revelar quem nós somos realmente. Porque estamos convivendo mais em casa, nós que estamos podendo trabalhar remotamente. Estamos mais próximos da nossa família, mais próximos da esposa, dos filhos, dos vizinhos. E o nosso eu verdadeiro se revela agora. Não estamos como igreja convivendo como nós convivíamos fisicamente durante a semana, aos domingos. Estamos aqui virtualmente há 9 meses vai fazer. Então, de certa forma, estamos sozinhos. Então, é a melhor circunstância para nós mostrarmos que o nosso cristianismo não é só de comportamento, mas é algo que vem de dentro de nós. E o Espírito Santo tem o poder para executar essa transformação interior. O Espírito Santo dá poder. O Espírito Santo dá vida. Deus não deixou o seu povo sem auxílio. Ele enviou o seu Espírito às suas vidas, como lemos em Atos capítulo 1, semana passada. O Espírito Santo é pessoal, é prático. O Espírito Santo traz mudanças. O Espírito Santo traz liberdade. O Espírito Santo traz orientação. Ele é dado por Deus para nos transformar, para nos mudar de dentro para fora. Não é uma modificação de comportamento que o Espírito Santo proporciona. Cristianismo não é só aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Quando o interior está limpo, o exterior vai estar limpo também.
Eu sou preenchido com o Espírito Santo. Você é preenchido com o Espírito Santo. O que controla você hoje? É fato que todos nós temos menosprezo pelo controle. Ninguém quer ser controlado. Mas o fato verdadeiro é que ninguém está livre do controle. Pedro vai falar em 2 de Pedro 2, versículo 19, que o homem é escravo daquilo que o domina. Eu não sei se você já viu esse documentário Dilema das Redes. Eu não vou dar um spoiler aqui se você não viu, mas se você assistir esse documentário, você vai ver o quanto as redes sociais, se você é alguém aficionado pelas redes sociais, o quanto as redes sociais de fato controlam a nossa vida e direcionam a nossa vida, as nossas escolhas, para uma bolha de informações que nos atraem. Cada um de nós é controlado por algo, seja pelas redes sociais, ou pelo medo, ou pela família, ou pelo cônjuge, ou pela namorada ou namorado. Talvez você seja controlado pela opinião dos outros. Talvez você seja controlado por mágoas e ressentimentos que você guarda do passado ou de alguém. Talvez você seja controlado pelas pessoas que você deve alguma coisa. Talvez você seja controlado pelo cartão de crédito, pelo álcool, pelo amor ao dinheiro, pelo trabalho. A coisa que te controla é aquela que nos preenche, é aquilo que define as nossas vidas. Você é preenchido por algo. E eu somos preenchidos por alguma coisa. O que é que te preenche? Sabe, Jesus, ele estava preenchido com o Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. A Bíblia fala que Deus deu a Jesus o Espírito Santo sem limitações. O Espírito Santo se agradou em viver em Jesus e dar poder a Jesus, pois o Espírito Santo se deleitava na natureza, na pureza moral e absoluta da vida de Jesus. Jesus tinha uma unção do Espírito Santo sem medida, e essa unção permanecia sobre ele. Jesus foi o homem, como homem, foi o ser humano mais preenchido do Espírito, com o Espírito Santo que existiu no mundo. E como um cristão, nós devemos desejar ser como Jesus e viver como ele viveu por meio do poder do Espírito Santo. Sabe, Deus quer habitar em mim e em você como um hóspede convidado e bem-vindo. Ele não quer entrar em nós forçando a barra. Ele é poderoso. Sim, Deus é poderoso. O Espírito Santo é poderoso, mas ele é íntimo e pessoal. Ele reside no coração dos filhos e filhas de Deus, não como um invasor, mas como o amor encarnado em nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo vai falar aqui uma outra coisa sobre o Espírito Santo. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui sobre ser cheio, se deixar encher pelo Espírito Santo e não se embriagar de vinho. Antes de ser cristão, eu me embriagava. Me embriaguei com vinho, me embriaguei com cerveja, me embriaguei com todo tipo de bebida que você possa imaginar. E muito pelo desejo de ser aceito naquele grupo que eu fazia parte, para aliviar as frustrações que a vida me proporcionava. Graças a Deus eu me tornei um cristão. E hoje a minha luta e o meu desejo é ser cheio, é ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus é receber a influência dele nas nossas vidas. Quando você está cheio de algo, esse algo caracteriza você. Ser cheio do Espírito Santo significa ser preenchido de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa fazer com que as pessoas, ao olharem para a minha vida, pensem em Deus. Elas sentem a fragrância da vida. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo vai falar assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Ser cheio do Espírito Santo significa ser preenchido de Deus. As pessoas que nos enxergam sentem o cheiro de Deus. As pessoas vão reconhecer quando nós somos cheios do Espírito Santo. O que tem exalado de você? Qual o seu cheiro? Qual o seu aroma? Qual a sua fragrância? Você exala alegria? Você exala paz? Você cheira a paciência? Quando as pessoas cheiram você, elas sentem o cheiro da sua amabilidade, da sua bondade. Quando você entra no ambiente, ele fica contaminado, ele fica cheio da fragrância da sua mansidão, do seu domínio próprio. Qual a sua fragrância? Ser cheio do Espírito Santo significa exalar um cheiro, um aroma que faz com que as pessoas ao meu redor enxerguem e reconheçam Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa ser espiritual. Ser espiritual significa ser parecido com Cristo, consagrado. A pergunta é: como ficar cheio do Espírito Santo? Eu vou dar um spoiler aqui da pregação de domingo que vem, que nós vamos falar sobre a mensagem da história que mudou o mundo, o roteiro, da história que mudou o mundo. Mas em Atos capítulo 2, no versículo 38, nós vamos ver aqui como a Bíblia fala que nós ficamos cheios do Espírito Santo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
Como eu falei, nós vamos falar sobre isso no domingo que vem. Mas a Bíblia fala que ao ouvirem a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas que ouviram e entenderam a responsabilidade que elas tinham nisso, elas foram chamadas à mudança de vida, ao arrependimento, a essa mudança de dentro para fora, que é mais do que comportamento, que é mais do que hábitos, que é mais do que regras e preceitos religiosos. E com o arrependimento, elas podiam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como lemos em Mateus 28. E com o batismo, elas receberiam o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Deus faria morada na vida daquelas pessoas. Sabe, ser cheio do Espírito Santo não se refere só à conversão, mas à espiritualidade. Em Efésios, que lemos, o verbo que Paulo usou nos ajuda a entender isso. Que Paulo fala em Efésios, deixe-se encher pelo Espírito Santo. É um comando, é um imperativo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ação contínua. Portanto, nós temos que continuar sendo cheios do Espírito Santo de novo, de novo, de novo. Não é só quando a gente foi batizado. Essa renovação, esse se encher do Espírito, ele é constante, ele é renovado nas nossas vidas. Talvez essa mensagem alcance você, meu irmão e minha irmã, que já fez muitas coisas para Deus, que já experimentou a plenitude do Espírito Santo. Talvez seja a hora de você buscar esse preenchimento de novo, essa renovação de novo, esse encher-se novamente do Espírito Santo de Deus, a fim de que você possa exalar para o mundo o cheiro, o aroma de Cristo. Em Atos capítulo 4, nós encontramos uma segunda ideia quanto a ser cheio do Espírito Santo. Em Atos 4, Pedro e João, por pregarem sobre Jesus, eles são presos pela guarda do Sinédrio e eles são ameaçados para pararem de falar do nome de Jesus. Eles se recusam a fazer isso, eles pregam Jesus para os membros do Sinédrio e aí, por verem a coragem de Pedro e João e por saberem que eles eram homens simples e estavam tomados de tanta coragem e convicção, eles libertam Pedro e João, mas ameaçam eles para que eles parem de falar de Jesus, e eles falam para ele que eles não podiam parar para o Sinédrio, que eles não podiam parar de falar de Jesus Cristo, que eles não poderiam deixar de obedecer a Deus. E aí eles são soltos, e quando eles voltam para onde a igreja está reunida, eles oram, e Lucas relata aqui no versículo 31 de Atos 4, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esse grupo não se tornou cristão depois da oração, eles já eram cristãos, mas eles ficaram cheios do Espírito Santo, quer dizer, eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles já tinham ouvido a mensagem, eles já tinham se arrependido, eles já tinham sido batizados, eles já tinham sido perdoados dos seus pecados, recebido o dom do Espírito, como lemos em Atos 2. Mas aqui em Atos 4, Lucas está falando que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Deus assumiu um controle mais firme, mais profundo da vida deles, mais transformador, porque eles estavam com medo. Mas o Espírito Santo os fortaleceu, os deixou com coragem. E o resultado, mesmo depois das ameaças do Sinédrio, foi um evangelismo muito mais fervoroso. O Espírito Santo transformando os apóstolos em testemunhas
em mártires, como falamos domingo passado. Você e eu estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo assuma o controle das nossas vidas? Como esses homens aqui, muitas pessoas acreditam e ensinam que ser cheio do Espírito Santo significa ter habilidades miraculosas, falar em línguas ou ter uma linha direta com Deus. Eles pensam que alguns acreditam, que através do batismo do Espírito Santo a gente ascende para um nível superior, tornando-se um seguidor de Jesus mais sério, mais comprometido. Mas eu particularmente não acredito nessa visão. Porque a Bíblia até fala que João Batista ele estava cheio do Espírito Santo antes de ter nascido. E contudo, João Batista não realizou nenhum milagre, apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15 confirma isso, e João 10,41 vai falar que ele não realizou nenhum milagre. Não existem dois patamares de comprometimento com Jesus Cristo. A base do compromisso com Cristo é a cruz. E cada um que quer seguir Jesus tem que carregar a sua cruz e render a vida ao controle de Jesus. Existem sim discípulos mais maduros, cristãos mais maduros e menos maduros. Mas não existem cristãos mais comprometidos e menos comprometidos. Não é isso que a Bíblia ensina. Todos nós, como cristãos, devemos ter o mesmo comprometimento com Deus e com a sua vontade. Então, ser cheio do Espírito Santo não é chegar num nível mais elevado de consciência. Não é uma coisa para cristãos avançados. Ser cheio do Espírito Santo é o resultado natural de permitir que o Espírito controle as nossas vidas e não a nossa própria carne ou vontade. É um desafio novo a cada dia. Sabe, como um cristão há quase 30 anos, quanto mais eu deixei Deus controlar a minha vida, mais ordem, mais paz e mais sucesso eu encontrei. E do contrário, quanto mais eu resisti ao controle de Deus, mais a minha vida saiu do controle. Quais influências estão te controlando? Você é cheio do Espírito Santo? É assim que as pessoas te descrevem? Uma pessoa cheia de alegria, cheia de mansidão, cheia de domínio próprio, cheia de bondade, cheia de amabilidade, cheia de paz. Existem partes da sua vida que você tem consciência que você está recusando o Espírito Santo assumir o controle delas? Você está disposto a orar? Deus, me preencha com o seu Espírito, assuma o controle da minha vida e me usa conforme a sua vontade. O protagonista da história que mudou o mundo, o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é a manifestação do poder de Deus na igreja e nesse mundo. Sua obra, seu trabalho produz bênçãos na vida. Ele nos transforma, ele tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Ele quer ser convidado para morar em nós e assumir o controle das nossas vidas. Ele quer nos preencher plenamente, exalar seu cheiro através de nossas vidas, como ele fez com seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, o protagonista da história que mudou o mundo. E semana que vem nós vamos falar sobre o roteiro dessa história, sobre a mensagem que mudou
o mundo conhecido e que pode mudar o mundo de hoje e a tua vida também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Eu queria convidar você agora para orar comigo e meditar durante a Santa Ceia. Vamos orar. Pai, muitíssimo obrigado pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por ter mandado ele para nós, por não nos ter deixado sem o teu auxílio, Pai. Obrigado porque ele é Deus, ele é o Filho, ele é plenamente o Senhor e ele tem todos, sem exceção, os teus atributos. Pai, que o teu Espírito possa controlar as nossas vidas como cristãos e cristãs. Pai, que possamos ser cheios do teu Espírito e que isso se revele na maneira como nós vivemos e que por meio de nós o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo seja exalado nesse mundo. Pai, que aqueles que não conhecem a Ti e que não têm o Espírito Santo em suas vidas, que eles possam, por meio da Tua Igreja, por meio desse culto, abrirem o coração para conhecerem a Tua mensagem, se arrependerem dos seus pecados, serem batizados, perdoados e receberem o dom do Espírito Santo. Obrigado por Jesus, porque ele foi o ser humano mais pleno do teu Espírito que viveu nesse mundo. Que possamos seguir o exemplo dele. Em tudo isso, oramos agradecidos no nome dele. Amém. Bom dia a todos, um bom domingo, fiquem todos com Deus. O culto já chegou ao fim, mas não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Dessa forma o YouTube vê que o vídeo é relevante e mostra para mais pessoas. Se você quer conhecer a Deus e a sua palavra,
preenche o formulário que está aí na descrição, que aí algum membro vai entrar em contato com você. E se você tem um pedido de oração para fazer, também tem outro formulário para você preencher aí, e um outro membro também vai entrar em contato com você, ok? É isso, bom domingo!